Olá, olá, bem-vindos aí a mais um programa de cibersegurança. Eu, Michele Barbosa, e aqui comigo sempre o Renato, especialista em cibersegurança, e a gente tem aqui o programa sempre no CT, sempre ao sábado às 9 horas. Bom, bem-vindo a mais um programa. Hoje a gente vai tratar aqui sobre também boas práticas no requisito de cyber. E, Renato, eu vou compartilhar então aqui o nosso grande sempre mapa mental. E me diz uma coisa, o assunto, então, de hoje... Legal. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto vai ser interessante porque vai ser assunto de boas práticas para a cibersegurança. Então, a gente vai começar a falar de algumas organizações, algumas referências que tem no mundo da cibersegurança. E o texto de hoje vem de uma entidade que tem vários países, inclusive no Brasil, que se chama CERT. Então, que é um grupo de resposta para justamente problemas de cibersegurança, né? Sim, e aí a gente vai falar, então, de 5 grandes temas e tratar os subtemas. E o primeiro deles eu achei bem interessante, que é sobre liderança. O que é Liderança tem a ver com cibersegurança, para muito contextualizar interessante, aqui. Michele. Realmente, a primeira vez a gente fica meio perdido, mas o que é legal desse tema aqui? Essa entidade, esse grupo, que se chama CERT, em cada país, ele nasceu nos Estados Unidos, né, mas cada país tem possibilidade de abrir um grupo filiado ao CERT original americano e aí receber essa marca, né? Dizer que faz parte desse grupo. Então, aqui no Brasil, o CERT.br, ele está afiliado ao órgão gestor da internet no Brasil, a NIC-BR. Na Espanha é um pouco diferente, mas é um órgão também subordinado a um comitê de criptografia de lá, né, que é do governo da Espanha. E aí eles fizeram esse documento de boas práticas, tem vários outros documentos lá. Aqui no CERT Brasil, a gente vai falar em outra conversa, também tem uns documentos bem interessantes para quem está interessado nesse mundo. E esse documento em particular, esse BP20, Boas Práticas 20, acabou de sair, saiu agora em novembro, se não me falha a memória, e são boas práticas para a gestão de crise de cibersegurança. Então aqui a gente não está falando tanto da prevenção, não está falando tanto, quer dizer, de certa forma, né? Não estamos falando tanto daquele trabalho que a gente conversou nas outras conversas. O que a gente está falando aqui é quando deu problema. Então, como que a gente trata não a gestão de risco de cibersegurança, mas sim a gestão da crise, ou seja, já aconteceu a crise. Já e é esse então. documento que todo mundo pode baixar, está grátis lá no site deles, muito bem ilustrado, muito interessante, só que está em espanhol, né? E aí eles mencionam esses 5 atributos de um bom programa de gestão de crise de cibersegurança. E o primeiro deles é justamente essa liderança. Então, se estabelecer dentro da organização, da empresa, do órgão público, etc., quem que é a liderança do processo de cibersegurança, que vai cuidar da gestão da crise de cibersegurança, quais são os valores que vão ser defendidos, que vão ser mantidos por essa gestão, e como que vai ser feito o controle do trabalho dessa equipe. Então, é um procedimento bem interessante para você começar a se preparar para uma crise, né? Bom, aí a gente tem então esse subtema que fala sobre liderança, sobre quem vai liderar, né, essa ação de crise, quais são os valores de controle, e a preparação, onde a gente já entra em assuntos mais detalhados. Exato. Então, são 4 subitens, né? Planos, comitê de crise, controle permanente, gestão adequada, ou seja, a gente, com o líder, ele vai dar um direcionamento, inclusive, dessa preparação. Isso. O que é interessante nessas boas práticas? Se o primeiro é a definição de quem que é o líder, ou quem são os líderes do processo, os próximos subitens, as próximas práticas, elas começam a ser, como o nome diz, mais práticas. Elas começam a descer para um nível de planejamento, de preparação, mas já se criando cenários que a gente vai abordar daqui para frente. Então, assim, o primeiro é o seguinte: quais são os planos de gestão de crise e quais são os protocolos estruturais, ou seja, como é que a gente vai se preparar dentro da organização, com quais equipes para tratar quando ocorrer um problema de cibersegurança. Então,
a terminologia que eles usam nesse documento não é nem se ocorrer, é quando ocorrer, porque é certeza que vai ocorrer um problema de cibersegurança. E o documento é bem interessante porque, além de estruturar essa mentalidade de se preparar para o problema, também eles abordam alguns casos reais, como exemplo da aplicação desse procedimento, desse processo todo, e eles dão algumas dicas de como evoluir a partir daquele ponto. Então, a terceira boa prática que eles colocam como fundamental para esse trabalho é a criação do comitê de crise. E aí é legal que eles falam o seguinte, ó, não adianta você também preparar um time de elite para cuidar de probleminhas do dia a dia. Teve um problema que bateu um vírus aqui em uma estação, só em um computador. Não faz sentido nenhum. Então, eles estabelecem ou eles sugerem 3 níveis de comitês. Então, um nível que é permanente, que é o comitê cotidiano, que são aquelas pessoas que estão geralmente na área de TI, de segurança da informação, que ficam cuidando ali dos probleminhas de cibersegurança do dia a dia, em todos os âmbitos que a gente vai conversar. E aí eles colocam, você pode ter uma equipe que eles chamam de silver ou prata, e aí a equipe gold ou ouro, que é a equipe que realmente, quando é uma crise terrível, que para com o faturamento da empresa, para com a operação. A gente vai conversar sobre alguns exemplos disso mais para frente. Então, o comitê da crise, que geralmente é encabeçado, quando a gente está falando da pior crise mesmo, pelo diretor da empresa, ou pelo diretor-geral da organização, é ele que vai ser acionado no caso de uma crise do ponto de vista mais traumática que exista. E o comitê, é legal que ele vai envolver todas as áreas operacionais da empresa que possam ter colaboração. Então, vai ter envolvimento da área jurídica, vai ter envolvimento da área de recursos humanos, vai ter envolvimento do financeiro, porque para se recuperar de uma crise, todas essas áreas vão ser envolvidas e vão contribuir. Então, é algo bem estruturado. Plano, provavelmente ele contém aí o que é considerado uma crise, vamos dizer assim, pequena, considerado... muito bem. Porque talvez esse é um grande desafio, né, para a implementação de um plano como esse. Em que momento que esse comitê age? Exatamente, Michele, é bem pertinente isso, a definição do que é a crise e a classificação do nível de crise que a gente tem. Então, tem uma preocupação nesse documento de estabelecer isso. Então, eles dão algumas definições, na verdade, a que eu mais gosto, eles dizem o seguinte: crise é um evento agudo, é um problema pontual que acontece em determinado momento, mas que tem efeitos drásticos, críticos e duradouros. Então, pode afetar o faturamento, a imagem da empresa, relação com os clientes, eventualmente até perder clientes. Então, essa é a definição que eles usam para a crise. E aí, dependendo do alcance, da duração, da profundidade da crise de cibersegurança, eles falam, então você está numa crise 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5, aí você cria os níveis de crise que fazem sentido para a sua empresa. Mas é bem legal, realmente é bem estruturado, né? E aí a gente tem esse controle permanente, né, da superfície de exposição. O que basicamente seria isso, para o pessoal entender? Então, como um invasor, quer dizer, um agente mal intencionado, ele vai tentar encontrar aquelas falhas, aquelas aberturas para invadir a rede, para contaminar a rede, para criptografar os dados, fazer um ransomware, é necessário que o comitê de crise, na sua preparação, já faça um mapeamento dos recursos computacionais, isso tem muito a ver com os assuntos que a gente conversou no passado, né? E que o tempo todo eu esteja mapeando e mantendo atualizado qual que é a minha superfície de exposição, ou seja, onde que eu posso ter fraqueza, onde eu posso ter vulnerabilidade, onde eu posso ser atacado. E o interessante é que essa superfície, ela tem 3 pés. Ela pode ser uma superfície virtual, digital, portas TCP, serviços de rede, sistemas cloud. Ela pode ser uma superfície física, portas, janelas, alguém que, por exemplo, um pendrive que alguém colocou dentro do computador, até chegar no computador, isso teve um acesso físico que não foi eficiente para evitar o problema. E aí tem o aspecto social. Então,
A engenharia social, a tentativa de um hacker de conseguir informações como senhas, como dados pessoais dos meus colaboradores, dos meus clientes e fornecedores. Então, esse controle permanente da superfície de exposição é uma atividade de preparação, uma boa prática de preparação, que alguma empresa que, seguindo essa metodologia, vai estar o tempo todo ciente de onde estão o calcanhar de Aquiles, onde o invasor pode entrar. E aí tem a última, né, de preparação, que é a gestão adequada dos grupos de interesse, que são os stakeholders, né, para quem não conhece a expressão. E aqui faz a gestão, então, dos interessados. O que seria essa preparação? Essa preparação é você também, sempre, esse comitê, essa equipe, sempre ter mapeado em cada cenário possível, em cada necessidade de envolvimento de pessoas, quem são os grupos interessados que podem ter sido afetados. Então, sejam desde os sócios da empresa, os colaboradores da empresa, os fornecedores da empresa, os clientes, em alguns casos, governo, autoridades, tudo isso, todo esse mapeamento é prudente que seja feito antes da crise. Então, por isso que esses 4 itens que tem aí são preparatórios. Eu não posso deixar para no momento da crise correr atrás deles. Não é na hora que pegou fogo que eu vou comprar um extintor de incêndio. Não adianta, não dá certo. Comitê de crise, exatamente. Não dá certo, aí não dá. Aí já não é mais comitê de crise. Aí a gente entra na resposta. Então, aqui, efetivamente, já aconteceu. Opa. Exatamente. E é muito legal essa estruturação da resposta, que é o durante da crise. Então, eles colocam no documento uma curva muito interessante que fala do pré-crise, o momento da crise ou durante a crise, que envolve a resposta, e o pós-crise, o que eu faço depois, o rescaldo da crise, né? Então, no momento da resposta, é bem interessante, porque o que a gente tem que ter sido se preparado e tem que fazer, tem que executar no momento de resposta. Diagnóstico inicial, então descobrir o que foi que aconteceu. Então esse diagnóstico pode ser, olha, teve uma tentativa de invasão bem sucedida em determinado servidor, ou determinado servidor ou computador foi corrompido, detectei que eu perdi dados por algum motivo, meu backup deu algum defeito. Então esse é o diagnóstico. E aí nessa hora já se elaboram os cenários possíveis. Então o que pode ter causado isso de uma forma plausível? Pode ter sido um invasor, um grupo de hackers, pode ter sido simplesmente um defeito, um bug, pode ter sido um mau uso. Então, esses cenários já vão começando a ser descartados conforme você percebe que eles não se aplicam, até você chegar no cenário mais plausível. Tem alguns casos de crises de cibersegurança que você passa por toda ela e no final você fala assim, eu não cheguei à conclusão por que isso aconteceu, se foi intencional ou não. Porque um hacker ou um grupo hacker muito competente, como a gente já viu no passado, lá no ataque, ele cobre os seus próprios rastros. Então ele tenta fazer todo o ataque, toda a invasão, toda a sua contaminação, sem deixar rastro nenhum, exceto se ele chegou no ponto que ele quer lucrar com isso e fazer um ransomware. Então, a elaboração de diagnóstico inicial e de cenários possíveis é fundamental para preparar a resposta. E aí tem coordenação, que faz parte também da resposta. Sim. Tem tudo a ver também com a primeira etapa, né? Totalmente. Foi decidido ali na preparação e na liderança, né, Renato? Totalmente. Então, se você não se preparou bem, não estabeleceu, olha, se tiver um cenário X, eu vou usar tal equipe, se tiver um cenário Y mais crítico, eu vou usar essa outra equipe aqui, que pode inclusive ser uma equipe externa, uma equipe de consultores que estão preparados, já estão pré-contratados, mas estão lá quietinhos, só esperando ser acionados. Não faz sentido falar em coordenação, aí você realmente você não vai ter o que coordenar. Então, se você se preparou, fez toda aquela liderança preparatória, aqui sim faz sentido falar em coordenação. Aí eu vou ter a coordenação de equipes, acionando todas as áreas que são necessárias para dar a resposta àquele incidente, àquela crise, e com uma comunicação entre elas muito bem estabelecida. Então, uma coisa que esse documento ele reforça, e eu já vi isso em várias palestras da área de segurança, é a questão da comunicação. Tanto a comunicação interna como a externa, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Então, a comunicação entre as equipes é fundamental para evitar
que duas equipes estejam fazendo o mesmo trabalho, ou pior, trabalhos opostos, agindo para o lado oposto. Então, uma está trabalhando com um cenário, por exemplo, e a outra está imaginando que foi outro. E aí, na hora de se comunicar com o cliente ou com o fornecedor, saem mensagens discrepantes. Isso é a pior coisa que pode acontecer no momento de crise. Então, é por isso que o líder no comitê de crise de cibersegurança, geralmente é o diretor-geral da empresa. Porque ele vai ser o único que vai ter o contato, ele que vai fazer o discurso oficial para clientes, para fornecedores, para a sociedade, para dizer, olha, foi isso que aconteceu. Senão ele fala uma coisa e aí alguém de TI, por exemplo, fala outra. Fica em descrédito, né, o trabalho da gestão dessa crise. Infelizmente acontece muito, né, Renato? A gente percebe que sempre quando tem uma crise grande em alguma empresa, a gente percebe vários discursos. Isso é um erro grave de liderança. Então, solta-se uma nota de que foi uma coisa, depois solta-se outra nota de que foi outra. E aí é curioso, Michele, você me fez pensar um negócio interessante. Não é só em empresa pequena, em empresa grande comete esse erro, governo comete esse erro, organizações grandes. Então a gente percebe assim que esse cuidado em se estabelecer sempre sem mentira, tá? Eles deixam claro no texto assim, ó, a gente não está falando aqui de mentir ou de fazer tentar fazer uma média. É falar claramente qual foi o problema, como que está sendo abordado, quanto tempo, se tem uma estimativa de sanar esse problema, quanto tempo é essa estimativa. É muito comum a gente ver sistemas grandes, sites grandes, tendo tempo de recuperação, então isso é natural. Agora, você chegar e mentir ou ter mensagens dissonantes nessa hora, isso é vergonhoso, isso só atrapalha a crise, né? Então, uma situação que já é difícil, uma situação que já é difícil, fica pior ainda. E é como você falou, na verdade, eu nem pensei em empresas pequenas, eu pensei em empresas grandes mesmo, que atualmente sempre ocorre isso, de você nem saber, você não tem transparência. E o mundo de hoje pede transparência, né, Renato? O mundo precisa de transparência. Precisa, e hoje ele exige mais. Transparência era algo mais velado anos atrás, mas hoje não. Hoje a sociedade pede mais transparência em todos os processos. Então você vê a empresa dando nota de que foi uma coisa e depois algumas horas, não, na verdade foi isso. Não, mas na verdade... A gente descobriu aqui... É muito chato isso. Complicadíssimo. E aí tem o item de resposta que é iniciativa e proatividade. E proatividade eu acho algo muito difícil de avaliar. Muito difícil de principalmente coordenar. Como seria isso como resposta? Eles colocam como uma boa prática iniciativa e proatividade, mas é do comitê como um órgão todo. Então, assim, não é que cada um sai correndo e atirando para um lado, não é isso. Então, por exemplo, no caso da comunicação, a proatividade é a empresa proativamente já entrar em contato com aqueles clientes ou usuários que foram afetados pelo problema, podem ser afetados, e já fazer uma nota nas suas mídias, no seu site. E aí esse meio de comunicação, o tom da comunicação, eles dão várias dicas bem interessantes nesse documento, tá? Então, a empresa, ela dá o primeiro passo e assumir que ela está tratando numa crise, isso mostra uma seriedade, isso mostra uma maturidade da empresa. E a gente tinha uma tendência, como você falou, de tratar isso ao oposto. As empresas achavam assim, é melhor eu esconder, é melhor ninguém saber que eu fui invadido, e aí eu não falo para ninguém, não peço ajuda de ninguém. Inclusive os próprios órgãos como o CERTS, eles ajudam nessa hora, eles ajudam você a estruturar e coordenar a sua gestão da crise. É a função deles. E o rescaldo depois, o pós-crise, né? Então, essa proatividade é nesse sentido, é tentar a empresa dar o primeiro passo, não esperar transparecer isso quando o cliente já está sofrendo. E aí a gente tem a etapa de comunicação, né, tão importante, que a gente até vem falando, né, que a gente tem então 3 subtemas dentro da etapa de comunicação. Primeiro aí é o discurso unificado, é o que a gente vem falando, né, Renato? E ponto essencial. Isso não é comum, né, Renato, em empresas. Tem assim, eu diria que quando a empresa tem um certo tamanho, aí é mais comum ter um órgão, ou uma área, ou uma pessoa de relação com investidores, por exemplo, ou no caso de governo, um porta-voz,
alguém que cuida dessa mídia, cuida desse contato. Mas, mesmo que tenha essa figura, mesmo que tenha essa preocupação, essa organização, tem que tomar cuidado, porque na gestão de crise de cibersegurança, se foi definido que vai ser esse órgão que vai soltar os releases, que vai fazer a comunicação, só pode ser ele fazendo essa comunicação, não pode nem o diretor da empresa vir falar e desmerecer ou desdizer, né, contradizer esse órgão, porque você não gera realmente uma falta de confiança na sociedade. Então, qual que é o discurso, quem que vai elaborar o discurso, quem é que vai consolidar as informações para apresentar, de novo, sem mentira, posso não dar todos os detalhes, mas eu tenho que falar, ocorreu um problema de cibersegurança, eu tive a minha infraestrutura comprometida. Quem vai gerar esse discurso, quem vai gerar essa informação, e quem vai apresentar isso para clientes, investidores, sócios, governo, seja quem for, tem que ser bem definido antes e tem que ser obedecido. Então não pode depois ter improvisos, vem o chefe e contradiz o técnico que está trabalhando. É muito triste isso. Então tem que evitar porque só piora. A invasão não foi tão séria assim, o dano não foi tão grande. E aí no dia seguinte está estampado no jornal lá, né? Todos perderam o CPF. A gente fala em empresas que têm capital aberto, né? Então já entra fatores financeiros e econômicos e aí a ação começa a cair, e a empresa começa a pensar bem na sua forma de comunicação. Exatamente, ter mais cuidado com isso. E aí tem transparência e assumir responsabilidade, é o que a gente vem falando aqui também nesse programa, o quanto é importante, independente de qual seja o problema. Sim. E a sociedade encara isso melhor hoje, né, Renato? A sinceridade com a responsabilidade, ela é melhor vista do que ele tentar ali fazer, né, mentir, ou tentar ocultar, diminuir, ocultar, porque hoje em dia dificilmente ele vai conseguir fazer isso. Felizmente as pessoas, né, nós, a sociedade mesmo, ela começa a ter essa noção, essa compreensão de que não existe uma segurança absoluta, uma segurança à prova de balas. Então sempre vai ter falhas de segurança, sempre vamos ter problemas, sempre vamos ter crises. E por isso que tem essa transparência no tratamento da crise. A empatia, mostrar que assim, eu estou solidário com os meus colaboradores, com os meus clientes, com os meus fornecedores nesse momento difícil, nesse problema aqui, e assumir a responsabilidade, e aí até no nível pessoal, às vezes no nível organizacional, isso é fundamental. Um ponto interessante é que essa transparência e essa comunicação, elas podem ser muito bem auxiliadas por consultorias, inclusive consultoria de órgãos desses que se preocupam com cibersegurança. Então, pode ser muito difícil para uma pequena empresa, uma empresa média, que não tem toda uma infraestrutura jurídica, uma infraestrutura de comunicação própria, conseguir estruturar bem esse discurso no momento de crise. Porque é um momento difícil, a empresa está lá com o faturamento parado, dados vazaram dos clientes, dos fornecedores. Imagina nessa hora ter que parar para fazer um release, para fazer um post lá no Twitter explicando o que está acontecendo. Então, às vezes, tem algum profissional da gestão de crise que pode ajudar nisso. Que ele já está preparado, já tem na ponta da letra assim, você vai estruturar assim, você não vai mentir, mas é assim que você estrutura para deixar a mensagem clara. A mensagem tem que ser sucinta, precisa, séria, mas não pode ser uma mensagem que deixe transparecer que você, por exemplo, não tinha se preparado para isso. Por isso que é fundamental se preparar, né? Exatamente. Como diz o meu chefe, não pode gaguejar. Não. E com palavras é perceptível também. Sim. É incrível, né? O poder da escrita hoje é muito importante. O poder da comunicação em si, né? Em todas as etapas aí. E aí colocar em prática as ações definidas, ou seja, foram definidas, teve uma preparação, colocar em prática essas ações, né? Algo desafiador para as empresas aí, né, Renato? Sim, porque quando a gente fala que vai colocar as ações que foram definidas em prática, algumas dessas ações elas podem ser dolorosas. Então, para dar um exemplo, eu perdi dados, preciso restaurar um backup, a restauração do backup geralmente não é imediata. Pode levar horas, pode levar dias, dependendo do cenário, né? Então, deixar claro para todo mundo, olha, a gente teve um problema aqui de invasão de cibersegurança,
Nós já impedimos que aconteça de novo a invasão em si, estamos recuperando os dados, não vazou nenhuma informação pessoal de vocês, etc. Só que a recuperação do nosso serviço vai levar 4 dias, por exemplo. Essa é uma mensagem muito difícil, mas ela faz parte da comunicação. Então eu tenho que comunicar que o meu tempo de recuperação do serviço estimado é de tantas horas ou dias. É melhor isso do que falar assim, olha, a gente está fazendo o máximo possível e vamos tentar recuperar quando der. Gera uma desconfiança, um medo que não se justifica. Se você sabe, quer dizer, é lógico, se você não tem como dar essa estimativa, aí não adianta tentar chutar, né? Mas se você tem estimativa, é melhor deixar claro para o público para mostrar que você está fazendo um trabalho estruturado, né? E entra a questão de transparência junto também. Sim. Bom, e aí a gente tem o encerramento. É muito legal isso, Michele, a questão do encerramento. Então, é interessante porque eles colocam assim, a crise, uma frase que eles colocam no texto, a crise não acaba com a crise. Então, não é o evento, não é aquela coisa que aconteceu, aquele episódio que é o fim do tratamento, da gestão da crise. Então, tem a preparação para a crise, tem a gestão da crise durante a crise e tem o pós-crise, que é o encerramento. Então, no encerramento, quando você chegou à conclusão que você comunicou apropriadamente para todo mundo a solução da crise, dos efeitos da crise, a recuperação da resiliência operacional, da operação da empresa, eventualmente já tratou de questões, por exemplo, de ressarcir financeiramente ou de alguma forma empresas que foram afetadas ou pessoas que foram afetadas, isso aí você encerrou aquele episódio de crise. Mas aí vem as lições aprendidas. Esse é o ponto-chave. Então, se você passou por tudo isso, existe uma frase que é: não se deve desperdiçar uma boa crise. Então, se você teve que passar por essa crise tão dura, aproveita para aprender com ela, para se preparar para outras desse tipo, de tipos parecidos que vão vir pela frente. Então, é mais ou menos isso que o documento coloca. É bem bacana. Tem um sistema antifrágil, né? Então, assim, é um sistema robusto. Afinal, vai haver crises, né? Como a gente vem falando. E se preparar e conseguir enxergar as lições, nas dificuldades, nas crises, é primordial no mundo atual aí, em qualquer setor, na verdade, né, Renato? Exatamente. Bom, então, trouxemos esse documento. Ficou muito legal, muito interessante, tá? Se tiver qualquer dúvida sobre ele, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, a gente coloca aqui para vocês o link, da onde você pode ter mais informações. Quero agradecer novamente aqui a presença do Renato. Renato, como sempre, é especialista em cyber, sempre trazendo aí algum assunto novo. Dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, tá? Não deixa de se inscrever aqui no canal do CT, dá um joinha aí para o nosso vídeo. E até o próximo, gente. Tchau para vocês. Tchau, tchau, Renato. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Michele. Até a próxima, Fique em segurança aí. Tchau. Nada, tchau, tchau.